nessa noite, seja de ordem espiritual, sentimental, física, Pai, seja na área do casamento, seja, Senhor, na área do emprego, seja, Senhor, na área da saúde física, mental. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece cada necessidade nessa noite. O Senhor é um Deus poderoso que pode fazer milagre, e é para isso, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor, para te adorar. Eu te peço que o Senhor venha entrar, Senhor, até, Senhor, aonde essa pessoa, Senhor Jesus, está precisando neste momento, e que o Senhor venha abençoar cada um segundo a tua vontade e a tua misericórdia. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Entra nessa casa através deste louvor, Pai. Entra nesse lar através, Senhor, deste louvor. Aleluia, Jesus. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Circunstâncias até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Assim comigo, ó. Levante as suas mãos aos céus. Louvado seja o nome do Senhor, para adorar esse Deus poderoso, porque Ele é fiel. Aleluia, Jesus. Um presente precioso eu ganhei. É a tua família. Um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Circunstâncias até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter o meu lar na presença do Senhor. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado
Aleluia, Jesus. Não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Nos dias que estamos vivendo são dias muito difíceis, né? O mundo está passando por momentos muito difíceis. E a palavra do Senhor fala que a gente precisa ter firme o nosso propósito. A gente tem que ter um propósito de vida. E o nosso propósito maior é ganhar a vida eterna. A gente está aqui, mas a gente sabe que logo o Senhor virá. Então é bom que a gente esteja firme, para que a gente venha resistir o dia mau. Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Hoje Deus colocou no meu coração de estar falando um pouquinho sobre um tema da Bíblia aqui que chama a pesca maravilhosa. Que é em Lucas capítulo 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Genezaré, para quem não sabe, é o mesmo mar da Galileia. O mesmo mar da Galileia, que se encontra também na cidade de Genezaré. É o mesmo lago, mesmo rio. Versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Primeiro tópico dessa mensagem é a gente entender que estavam esses homens pescando, só que não tendo pegado nada durante a noite. Eles pescaram a noite inteira. Era a profissão deles. Naquela época não tinha tanto serviço, não tinha tantas empresas, eram poucas coisas que se faziam naquela época. Uns viviam da planta da colheita, outros iam lá viviam da pesca, outros viviam de fazer a roupa, que eram os tecelões. Então eram poucas profissões que existiam. E esses homens aqui, eles eram pescadores. E eles pescaram a noite inteira, porque fala no versículo 2 que eles estavam lavando a rede. Eles estavam lavando as redes porque eles já estavam indo embora. Já tinha terminado ali o que eles tinham que fazer. E passaram a noite inteira. Não conseguiram pegar absolutamente nada. Versículo 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus chega até Simão Pedro e fala para ele assim: me empresta esse seu barco e afasta um pouquinho da terra, porque eu vou ensinar. E era costume dos mestres da época fazer esse tipo de ação, esse tipo de coisa. Eles entravam dentro de um barco, sentavam e ensinavam. E não foi diferente que aconteceu aqui. Jesus Cristo, ele entra dentro do barco de Simão Pedro e começa a ensinar. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai-vos as vossas redes para pescar. Vou ler de novo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. 5. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Vou ler somente até aqui, ó. E respondeu Simão e disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Aqui a gente vê a situação de um homem que ele deixou que a incredulidade, ele deixou que a falta de fé entrasse e dominasse dentro do coração dele. A ponto de Jesus Cristo dar uma ordem para ele, fala assim: ó, vai lá e lança a rede. Você está pescando até agora, vai lança a rede do outro lado. Por outro lado, a gente analisando um pouquinho de Simão, ele já era pescador
já não era de hoje, já não era de ontem. Simão, a pesca era uma profissão dele. Era aquilo que ele sabia fazer de melhor. Era aquilo que ele fazia todos os dias. Então chega o mestre lá, fala para ele assim, lavou a rede, mas vai lá e joga a rede do outro lado, que agora vocês vão pegar muitos peixes. Por um momento, na parte A do versículo, ele deixa que a falta de fé entre no coração dele. Só que um pouquinho à frente, no mesmo versículo, fala assim, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Versículo 6. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompiam-se-lhe a rede. Simão Pedro aqui ele passa por uma escolha. Ou ele seguia aquilo que ele acreditava, aquilo que ele sabia, porque ele era um pescador. Ele tinha conhecimento, ele sabia qual que era o melhor horário de se pescar, ele sabia que o melhor horário de se pescar à noite, ele sabia qual lua que era perfeita para ele jogar a rede dele e pegar o peixe, ele sabia qual que era a isca, ele sabia de tudo, porque ele era um pescador. Só que às vezes, a gente tem que deixar um pouquinho o nosso orgulho de lado. A gente tem que deixar o que a gente acredita que é o certo, para a gente ouvir aquilo que a fé diz para nós. Todos os dias da nossa vida a gente se encontra numa situação onde a gente tem que escolher entre a fé e entre a razão. Se a gente vai escolher aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente acha que é certo ao nosso entendimento, ou se a gente vai lá e escolhe o lado da fé, o lado que Jesus fala assim, vai lá e faça. Jesus, quando olha para Simão, não pergunta para ele assim se ele já era pescador há muito tempo, se ele vivia daquilo, se ele sabia o que ele estava fazendo. Jesus só dá uma ordem e fala assim, pega a rede e joga ela do outro lado. Simão fez, mas dentro do coração dele, ele estava com dúvida, ele estava com a incredulidade. Porque mesmo no versículo 5 ele fala assim, Senhor, a gente já está aqui trabalhando a noite inteira, já tinha lavado a rede, já estava recolhendo tudo. Só que ele obedece, a ponto de a rede começar até a rasgar, de tanto peixe que tinha dentro daquela rede. A ponto da rede já não aguentar mais. Porque quando a gente deixa um pouquinho aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente acha que sabe de lado, e começa a ouvir a voz de Deus, e começa a ouvir aquilo que Deus realmente tem pra gente, a gente começa a analisar, que a gente começa a ser abençoado sobre tal maneira, que até a rede começa a estourar. Até a rede começa a abrir buraco, porque a bênção vem tão grande dentro da nossa vida, vem tão fortemente dentro da gente, que a gente não consegue mais esconder aquilo. Graças a Deus, aleluia. Versículo 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos. Uma situação bem legal que acontece aqui. Quando Simão Pedro ele resolve obedecer, ele resolve acreditar na fé e não naquilo que ele achava que era. Não foi só ele que foi abençoado. Até as pessoas que não tinham nada a ver com aquilo, até o rapaz que estava lá do outro lado do rio, é abençoado por causa dele. Porque eles dividiram. Ele foi lá, a rede já estava aguentando puxar a rede para dentro do barco. Foram lá e chamaram, vem aqui, me ajuda. Eles foram lá ajudar. E fala aqui que encheu os 2 barcos de peixe. Glória a Deus. Glória a Deus. E eles foram, versículo 7, continuação. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. Pique significa fundo, quase que o barco afundava, de tão peso que estava dentro daquele barco. 9. 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Essa fala de Pedro aqui, ela mostra aquilo que eu acabei de falar. Ela mostra que Pedro ele jogou a rede, mas achando que não ia acontecer nada. Ele já jogou a rede falando assim, pesquei a noite inteira, eu tô aqui até agora. O que vai mudar eu jogar a rede aqui?
Isso aqui, essa fala dele aqui, que quando ele se rende, ele pede perdão ao Senhor, é por causa disso. Porque ele sabia que ele estava jogando a rede, mas ele sabia que dentro do coração dele ele não estava acreditando. Só que Jesus precisava disso. Esse foi um dos primeiros contatos. Um dos primeiros contatos que Jesus teve com Simão. Um pouquinho antes, Simão já tinha visto Jesus. Simão era um dos únicos discípulos que era casado. Simão tinha uma sogra. E Jesus foi visitar essa sogra de Simão, e essa sogra dele estava com febre, muita febre, a ponto quase de morrer. Jesus foi lá e visitou ela, orou por ela, e a febre na mesma hora foi sarada. Mas mesmo Simão, vendo esse sinal, vendo a cura de uma pessoa que era tão próxima dele, ele ainda achava que não era suficiente para ele acreditar dentro do coração dele, que se Jesus falasse para ele jogar a rede, ele jogar. Mas gostaria que você prestasse bem atenção no versículo 9. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Se você parar para se analisar aqui, no começo da fala, no começo do capítulo, fala assim que uma grande multidão seguia Jesus Cristo. A grande multidão acompanhava Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai até o barco. Ele entra dentro do barco e começa a pregar, e começa a falar da palavra, do Evangelho que cura, liberta e restaura. E a multidão, acredito eu, que também conseguiu olhar o milagre da pesca. A multidão acompanhou de perto os discípulos lá que estavam pescando e não pegaram nada. Mas depois Jesus foi lá e falou para ele. E sobre a palavra de Jesus Cristo, ele joga a rede mais uma vez. Mesmo ele desacreditando, ele vai lá e joga a rede mais uma vez. Porque quem estava falando não era um pescador. Simão poderia ser pescador, mas o único que tinha o controle do mar, do peixe, da árvore, de tudo era só Jesus Cristo. Era o único que tinha o controle. Simão conhecia a técnica ali, podia saber qual que era o anzol melhor, qual que era a melhor rede, mas o único que domina o céu e a terra é só Jesus Cristo. Versículo 10. E de igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus: não temas, de agora em diante serás pescadores de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Jesus Cristo, ele precisava disso. Jesus Cristo, ele precisava que Simão tivesse pescado a noite toda e não pegasse nada. Porque será que se Jesus chegasse lá e ele já tivesse com a rede cheia, com o barco cheio de peixe, será que ele ia seguir Jesus? Porque muitas das pessoas são assim, quando está tudo bem, já nem lembra de Jesus. É só no momento da doença, só no momento da dor. Mas Jesus Cristo, ele faz um convite a Simão, Pedro e André. Simão, Pedro e André foram abençoados, começaram a seguir Jesus Cristo. E também aqueles dois que andavam com eles, que eram companheiros, que eram Tiago e João, filhos de Alfeu, começaram também a seguir Jesus. E Deus fez uma obra muito grande na vida deles, a ponto de no final do capítulo aqui Deus falar para ele assim: abandone isso aí, abandona a pesca, isso aí já não é mais para vocês, a vida que eu tenho para vocês é outra. Eu quero transformar vocês em pescadores de almas, pescadores de homens. Jesus não queria mais aquela vida para eles. Jesus fez o convite, fala assim: vocês querem me seguir? Então larga tudo que vocês têm. E no mesmo instante, eles largaram tudo, abandonaram rede e barco, tudo que eles tinham, e seguiram a Jesus. Porém, Jesus pega e transforma a vida deles. O Evangelho de Jesus vai lá e transforma a vida deles. Transforma a vida desses 4 homens. E por onde Jesus passava, ele ia fazendo discípulos. E eram pessoas assim como eu e como vocês,
pessoas trabalhadoras, pessoas que talvez trabalhavam com pesca, outros eram cobradores de impostos, outros eram médicos. Jesus não fazia acepção de pessoas. Aquele que queria seguir a ele, só tinha uma coisinha que ele falava assim, ó: quem quiser seguir a mim, pega sua cruz e siga-me. É simples, é só isso. Era a única coisa que Jesus falava. E ele ensinava, falava a verdade. Jesus não mentia para ninguém em nenhum momento. E ele mesmo disse que ele veio trazer ferro, ele veio trazer espada na terra. Ele não veio trazer paz. Paz descansa só no céu. Enquanto a gente estiver aqui, vai ser batalha todos os dias. Eu não vou mentir para você, não. E Jesus, ele falava a realidade da vida. Ele falava a verdade para os discípulos e também para aqueles que o acompanhavam. O povo vinha até Jesus porque queria ser curado, porque via que Jesus operava maravilhas. O povo queria vir até os discípulos porque viu que quando Pedro passava, a sombra dele curava. Mas o povo esquecia que também Jesus também falava a verdade. Quando era preciso, Jesus ia lá e falava a realidade da vida. Falava que nada era fácil, tudo é na base da luta. Até o ponto de um dia os próprios discípulos olhar para ele e falar assim: mestre, não é muito dura a palavra que você está falando, não? Acho que não está soando muito bem no ouvido das pessoas a palavra que o Senhor está falando, não. Jesus Cristo olha para eles e fala assim: ó, se vocês quiserem, pode vocês também. E o convite que Deus faz para você nessa noite é o seguinte: se você quiser largar essa vida que você carrega já há anos, se você quiser parar de fazer tudo aquilo que você fazia, toda essa velha vida, todo esse velho homem, essa vida de pescador, Deus, ele quer tornar você um pescador de almas. Deus quer transformar você em pescadores de homem. Às vezes você está pescando aí a noite inteira. Às vezes você já está há anos aí pedalando, patinando, não sai do lugar. Às vezes a noite sua está sendo tão longa. Às vezes você está jogando a rede de um lado, joga do outro, joga na frente, joga atrás, mas nada acontece. Parece que você nunca sai do lugar. Mas hoje Deus, ele vem falar para você: joga a rede do outro lado. Dê um passo a mais, faça alguma coisa a mais para Deus. Porque a partir do momento que você deixar de ouvir um pouco a sua razão, deixar de fazer aquilo que você acredita que é certo, Simão pescador, Simão era pescador. Ele poderia ter falado para Jesus: ah, mas Jesus, eu estou pescando aqui a noite inteira, eu não peguei nada, já faz anos que eu estou aqui nessa profissão, eu sei o que eu estou fazendo. Mas não, ele fala assim: sobre a tua palavra eu vou fazer, eu vou lançar a rede. A mesma coisa aconteceu com Abraão. Quando Jesus vai lá e pede o único filho dele, o filho da promessa, o filho que Deus tinha prometido para ele, que ia dar para ele, depois da velhice. Ele achava que era impossível. Jesus foi lá e deu para ele. Só que aí chega no momento da vida dele, que Jesus testa Abraão. Fala assim: ó, será que realmente eu sou maior que tudo na vida dele? Jesus vai lá e pede o filho dele. Fala assim: eu quero o seu único filho como sacrifício. Eu quero que você vá lá e sacrifique ele. Na mesma hora, Abraão obedece. Abraão vai lá, pega o filho dele, pega Isaac, sobe um monte, prepara tudo. Isaac olha para ele e fala assim: mas pai, cadê o altar? Cadê o cordeiro? O que a gente veio sacrificar aqui? Ele olha para o filho dele e fala assim: ó, Deus proverá, Deus vai prover, fica tranquilo. E quando vão chegando perto do altar, quando ele pega aquela cutela na mão, que era uma faca, para ele sacrificar o filho dele, na hora ele vê um anjo, na hora ele vê o cordeiro aparecendo na frente dele. Jesus, na mesma hora de Jesus Cristo, olha para ele e fala assim: ó, passou no teste, a ponto de ele olhar para Abraão e falar assim: ó, Abraão, você é meu amigo. É diferente de eu olhar e falar assim: eu sou amigo de Deus, e Deus olhar para você e falar assim: você é o meu amigo, você é o meu amigo. Tem uma grande diferença de um homem falar que é amigo de Deus e Deus olhar para você e falar assim: ó, você é meu servo fiel. Abraão ficou conhecido como o pai da fé, porque ele acreditou. Ele poderia ter ido pelo lado da razão, de falar assim: ah, mãe, meu filho, por que eu vou sacrificar meu filho se eu tenho tanto? Falar na Bíblia lá, um certo tempo que estava ele e Ló, que era sobrinho dele, fala que ele tinha rebanho.
Fala que ele tinha rebanho, fala que ele tinha gado. Então por que ele não ia lá e sacrificava um rebanho, um gado?